E aí, amante de jogos, tudo bem? Eu sou Amador e antes de te convidar para a nossa próxima aventura, eu quero dizer que todos os vídeos do mês de julho serão de jogos criados por artistas brasileiros em virtude do Dia Nacional do Desenvolvedor dos Jogos de Mesa, que se comemora no dia 28 de julho, em homenagem ao nascimento de Mário Seabra, considerado o primeiro desenvolvedor profissional de jogos no Brasil. Dito isso, convido você então a uma viagem ao Velho Oeste, aonde as autoridades foram encarregadas de proteger os 3 últimos grãos de café que conseguiram sobreviver a uma praga que exterminou com toda a plantação. E, lógico, esses grãos estão valendo uma fortuna. Logicamente que os foras da lei estão vindo atrás da locomotiva tentando roubar estes grãos de café e vender no mercado negro. Eu estou falando de Café Express, um jogo lançado no Brasil pela Potato Cat, dos artistas Kevin e Samantha Talarico, um jogo para 2 ou 4 pessoas, com tempo estimado de 20 a 40 minutos e com a idade indicativa de 10 anos. Lá fora foi lançado para 14 e eu acho que é exagero, 14 é exagero, 10 anos. Talvez o nível de estratégia desse jogo não consiga captar, mas a partir de 12, dependendo da criança, se a criança já está um pouco mais acostumada, eu acho que dá para jogar esse jogo. Bem, Café Express, como eu já falei, ele é brasileiro, foi todo produzido aqui. Os componentes dele, a caixa, você vê que ela é bem resistente. Nós temos um manual bem escrito, tem até algumas piadinhas nele, interessante, é agradável de ler, há bastante exemplos e tudo mais. Eu acho que bem tranquilo. Ele no final, inclusive, tem a indicação, a explicação, né, de cada uma dos eventos que ocorrem, como é que isso acontece, tal. Nós temos 6 personagens, então cada personagem vai ter o seu biombozinho específico, cada personagem tem o seu marcador também. Você pode reparar que cada um tem um desenhozinho para indicar, além da cor, né? Indica qual é o personagem por um detalhezinho de um bigode, um chapéu. Então você tem personagens que são as autoridades, no caso aqui a xerife Melita, e nós temos o fora da lei aqui representado pelo pistoleiro Quatro Corações. Quatro Corações, ele possui 4 vidas, que aqueles são os símbolos de vida. Nós temos aqui as fichas de indicação de iniciativa, né? Só para saber, isso aqui pode ser uma definição de quem vai ser o primeiro jogador. Você sorteia aleatoriamente, né? Já na preparação. E aí a primeira rodada começa com o fundozinho ali amarelo, então o dourado, né, que você queira. Então quem tiver a ficha dourada vai ser o primeiro jogador com iniciativa. Ainda na preparação nós colocamos aqui o maquinista, a autoridade logo no primeiro vagão e os 3 grãos de café espalhados aqui ao longo da locomotiva. E o fora da lei começa na sua última trilha, última posição de trilha ali dos seus cavalos, né? Nós temos aqui as cartas de evento. Essas cartas de evento, vocês veem que elas têm aqui uma numeração, então você sorteia, né? Você embaralha e coloca na posição da numeração dela. Então, as cartas 5, as cartas que têm o número 10, a gente também sorteia e coloca aqui. E as cartas que têm o número 15 logo em cima, você coloca lá. Na realidade nós só vamos virar uma carta dessas, mas isso depois a gente explica. Ainda na preparação nós temos todas as cartas de Café Express. Elas são assim, transparentes. Você tem sempre
A autoridade faz a ação que está em cima da carta e os foras da lei a ação de baixo. Então você pode montar da forma como você quiser essas cartas. Elas já estão aqui montadas seguindo a numeração padrão delas, né? Então aqui nós temos o número 1 com o número 1 e assim sucessivamente até a carta de número 6. Então nós já temos isso aqui já preparado. E a outra preparação que você precisa fazer antes de começar a partida são essas cartas, que são as cartas cafeinadas. Essas cartas cafeinadas, diferente das outras, elas possuem as ações. Nesse caso aqui são as cartas cafeinadas das autoridades. Ela possui a ação da autoridade tanto em cima quanto embaixo. Tá vendo? Então você escolhe duas para compor a sua carta cafeinada. Você posiciona ela aqui no local. Eu costumo guardar as outras para não ficar fazendo também confusão e não perder. Eu já deixo elas no fundo. Então essas aqui são as cartas cafeinadas que a xerife Melita escolheu. E essas aqui são as cartas cafeinadas que o pistoleiro Quatro Corações escolheu para a partida. Então, feito isso, terminou a preparação e a gente está pronto para começar a partida. Para começarmos a partida, nós pegamos as 6 cartas comuns, embaralhamos ela e cada jogador começa com 3 cartas cada um, com mais a sua carta cafeinada. E o jogador vai esconder atrás do biombo, né? Eu vou trazer até o biombo um pouco para cá. Então você vai esconder as suas cartas atrás do biombo para que o adversário não veja aquilo que você vai escolher como ação. Mas uma coisa também interessante, em cada biombo ele já traz, na parte da frente, ele traz as ações comuns daquele personagem. Então no caso aqui já está indicando que o pistoleiro Quatro Corações ele possui 4 de vida, né? E as 6 ações comuns já estão aqui descritas. Então, como você, por exemplo, no caso a xerife Melita, ela tem 3 cartas na mão com ações comuns, pelas cartas que ela tem na mão, olhando aqui, ela sabe quais são as cartas que o adversário possui na mão, tirando a carta cafeinada, que ela não sabe o que ele definiu em termos de montagem ali, né? Então você já tem essa visão de quais são as cartas e quais são as possíveis ações que o seu adversário vai executar na partida. Então, aqui nós temos, são 20 rodadas, o jogo é composto de 20 rodadas. O término da partida se dá da seguinte forma: se a autoridade conseguir, ao terminar a 20ª rodada do jogo, ainda existir grão de café, que seja um só, não importa a quantidade, mas que ele tenha pelo menos um grão de café ainda na locomotiva, a autoridade vence o jogo. Ela também vence o jogo se conseguir matar o fora da lei quando terminar no caso aqui, as suas 4 vidas, né? Então são as duas formas da autoridade vencer a partida. No caso do fora da lei, ele precisa, até que complete a 20ª rodada, ele precisa estar de posse dos 3 grãos de café, já que a autoridade ela não morre, ela não tem quantidade de vida, né? Então isso aí é uma prerrogativa da autoridade, ela precisa apenas defender os 3 grãos de café. E aqui nós temos o maquinista, que ele não afeta em nada, ele não defende nada, ele só está ali realmente para conduzir a locomotiva de uma forma mais segura possível, mas às vezes a gente vai ver que isso pode não acontecer. Bom, começando a partida, então o primeiro que vai ter a iniciativa seria o pistoleiro Quatro Corações. Então cada um resolve escolher as suas cartas. Então as cartas de cada jogador, você tem ações. Algumas ações são obrigatórias de você executar
e outras são aleatórias. Se você puder executar, você executa, se não, não executa. Por exemplo, se ele usasse esta ação aqui, o pistoleiro, na posição onde ele está, ele iria atirar para o vagão que esteja na diagonal à frente dele. Aqui nesse caso, ele não atiraria nem no trem, né? Porque ele não tem nada ali. Então isso seria uma ação inútil, ela não iria acontecer essa ação. Mas a ação de caminhar, essa é obrigatória. Essa sempre que você joga uma carta que tem a ação de caminhar, ela passa a ser obrigatória. Então, por exemplo, digamos que se o fora da lei estivesse já ocupando essa casa aqui, e ele jogasse essa carta, ele não poderia andar para cá. Então ele necessariamente teria que andar para o lado contrário. Essa é uma ação obrigatória que você precisa fazer. Então você pode atirar, você pode tentar se defender, né? Você pode fazer algumas ações, são ações que você atira, depois anda, outras você anda, depois atira. Aqui, por exemplo, ele só anda. Então a primeira ação dele possivelmente seria uma ação de andar, né? Aqui ele vai andar uma casa. Então ele andaria uma casa. Assim, aqui atrás do biombo também, se houver alguma dúvida em relação à ação, você tem aqui uma explicação para cada uma das ações comuns e, inclusive, as 4 ações cafeinadas. Então você tem uma explicação ali, caso você tenha dúvida. Esse jogo ajuda bastante os jogadores a entenderem o que fazer. Então cada jogador vai escolher a sua ação em conjunto, um do outro, e os dois revelam ao mesmo tempo. Então, quem tem a iniciativa, no caso aqui, como é o fora da lei, ele faria primeiro a ação dele. Então ele andaria uma casa. O xerife, ele andaria aqui uma casa e atiraria para o lado. Então ele andou para cá, atirou, não aconteceu nada, e eles trocam então as cartas de mão e passa para a rodada seguinte. Então agora a iniciativa passa a ser de quem detém a ficha branca, no caso o xerife, e aí ela vai fazer a ação dela. Então, digamos que o fora da lei esteja numa ação, não, numa posição aqui, aonde ele atira e tem um grão de café. Se existir, no momento em que ele atira e esse movimento é válido, se existe somente um grão de café, ele pega esse grão de café e esse grão de café passa a caminhar com ele. Então, se ele seguir para frente ou para trás no movimento dele, o grão vai junto. Se ao final da próxima rodada, ele continuar com o grão, quer dizer, a autoridade não conseguiu recuperar aquele grão, ele consegue pontuar esse grão e ele já está de posse de uma das sementes, né, que estão sendo protegidas pela autoridade. No caso, se houvesse a autoridade junto com o grão e ele atirasse, então nesse caso a autoridade está defendendo o grão de café. Então quem iria ser atingido seria a autoridade, que ficaria caída, e a próxima ação da autoridade seria justamente a de levantar. Então se ele jogasse essa carta aqui, ao invés dele fazer a autoridade fazer a ação de caminhar e trocar de posição, quer dizer, aqui essa ação a autoridade anda e o grão de café vem para a posição onde estava o peão da autoridade. Então, ele, ao invés de fazer essa ação, ele apenas levanta e se recupera. Se por acaso ele fosse o jogador da iniciativa, ele terminaria essa rodada caído. Na rodada seguinte, ele escolheria uma carta apenas para fazer o se levantar aqui e mais nada. Então, os tiros do fora da lei, ou ele consegue pegar uma autoridade, ou consegue derrubar a autoridade, ou consegue pegar um grão, ou, se for o caso dele atirar no maquinista, o maquinista vai cair, e o que vai acontecer? O maquinista vem para cá, ele vai trancar o caminho, porque o maquinista ferido ele não consegue dirigir, né, conduzir a locomotiva. Ele vai ficar marcando aqui que na próxima rodada o peão não vai andar. Então a iniciativa permanece com o fora da lei, aqui no caso, né,
permanece com o mesmo jogador onde a marcação estaria posicionada, faria essa rodada. Na próxima rodada, aí sim, ele iria voltar para a posição em pé aqui na frente do vagão, só que aqui ainda não ia andar. Então, o fora da lei, acertar o maquinista é uma forma de ganhar duas rodadas. Como você só tem 20, às vezes em 20 rodadas é difícil de você conseguir pegar os 3 grãos, você precisa de acertar o maquinista para que você ganhe duas rodadas a mais. Isso você pode fazer até em mais de uma vez durante a partida. No caso do tiro, ser da autoridade. Se a autoridade acerta o fora da lei e o fora da lei está sozinho, sem grão de café, ele vai cair, vai perder um de vida e retrocede uma posição de onde ele estava. Na próxima ação do fora da lei, ele também vai gastar ela apenas para poder se levantar, se recuperar. Se por acaso o fora da lei estivesse conduzindo um grão de café, no momento em que a autoridade atirasse no grão de café, o grão de café volta para o vagão que esteja à frente do fora da lei. Então, se por acaso estivesse assim e a autoridade atirasse na diagonal, o grão de café voltaria, cairia para esse vagão aqui da locomotiva. Mas se por acaso estivesse assim, ele aqui, o grão de café cairia para fora. Ao cair para fora, isso seria ponto para o fora da lei, porque ele depois volta lá e busca o grão de café. Ele já conseguiu tirar da locomotiva, então ele pontua um grão de café nesse momento. Uma coisa também importante de estar, quando você está jogando uma carta de defesa, se você está jogando uma carta de defesa para tentar se defender de um ataque, digamos que aqui nós temos uma carta de defesa. Digamos que a jogada estivesse assim e a autoridade fosse a que tem direito à iniciativa. A jogada está assim, a iniciativa é da autoridade e ele então resolve andar ele joga a carta dele de andar e dar um tiro. Então ele anda dá um tiro, ele acerta o fora da lei. Mas o fora da lei lançou na carta dele a carta de proteção. Quando você joga uma carta de proteção ou uma carta de regeneração, que seria você conseguir recuperar um ponto de vida que você tenha perdido, independente, a carta de defesa, ela permite que você não leve o tiro naquele momento. Tá? Então você não sofre. A defesa é a única, ou a regeneração, né? São as únicas ações em que elas continuam valendo mesmo que você esteja caído, né? Então no caso aqui, vamos dizer que eu já tivesse começado a rodada com ele caído e a autoridade estivesse atirando de novo, né, uma segunda, para tentar levar mais uma vida, né? Se eu estivesse jogando a carta de defesa, eu não sofreria nada nesse momento. Existe uma carta das cafeinadas que diz o primeiro ataque. Então, se por acaso a autoridade atacar duas vezes na mesma rodada, o primeiro ataque você consegue se defender, mesmo que você esteja caído. Já o segundo ataque não, e aí você vai sofrer normalmente as consequências daquele segundo ataque. Bom, quando atingimos o evento as casas 5, 10 e 15, nós vamos abrir uma carta, somente a carta de cima da carta de eventos. Então, por exemplo, essa aqui é caindo do cavalo. Então o fora da lei vai cair do cavalo. Essas iconografias aqui as primeiras vezes realmente é um pouco complicado de você entender, mas aqui no manual
você tem, por exemplo, aqui, ó, caindo do cavalo. Nessa rodada, a ação de um fora da lei, a escolha da equipe das autoridades, será trocada por mover-se uma casa para trás, se possível. Se este fora da lei estiver segurando um café, este cai para o lado imediatamente. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, que realmente você vê que é bastante difícil de falar isso tudo somente com uma iconografia. Então, por isso o manual traz esses eventos todos explicados ali. Então você tem sempre nessas casas, você vai abrir um evento e é só o primeiro evento, mesmo que ele fique por alguma razão, uma das cartas de evento diga que vai voltar o marcador 2 rodadas, e aí você for passar de novo pela casa 10, isso aqui não é aberto um novo evento. Acontece apenas um evento em cada uma dessas cartas por rodada. Bom, o jogo prossegue desta forma até que a gente consiga uma das condições de encerramento da partida, definindo então a vitória. Se por acaso chegar na 20ª rodada, ao concluí-la, o vilão não tiver conseguido pegar tudo, vitória da autoridade, e assim completa-se a partida. Esse jogo, existem tantas variantes, até na arrumação. Tá? Então, por exemplo, aqui nós fizemos uma arrumação tradicional, que é essa posição aqui. Mas você pode fazer essa posição aqui, cappuccino, aonde fica todo mundo, já começa a partida um de frente para o outro. Ou essa posição ao leite, onde o fora da lei já está próximo de 2 grãos de café e a autoridade está aqui logo do lado. Você pode escolher começar com o expresso romano, onde você tem essa distribuição, ou no formato americano, que você também tem as posições definidas. Então aqui já é uma variante do jogo, cada uma dessas organizações para iniciar a partida já é uma forma bastante interessante e bem diferente em termos de estratégia, para você poder fazer uma variação bem grande nas partidas que você tiver de Café Express. Além disso, uma outra coisa que você pode fazer, que eu até já comentei, no começo, você pode organizar essas cartas da maneira que você quiser. Então aqui a gente organizou já de uma forma tradicional, na forma padrão do jogo, com o movimento 2 da autoridade junto com a carta de movimento 2 do fora da lei. Mas você pode colocar da forma como você quiser isso aqui. Tá? Uma outra variação em termos de arrumação é, no momento em que você define quem é o primeiro, aleatoriamente aqui, o primeiro jogador, aquele que tem a iniciativa, ele pode colocar uma peça daquelas que vão servir, tirando o maquinista, lógico, das 5 peças, os 3 grãos e os personagens da partida, cada um vai colocando uma peça. Então o fora da lei, vamos dizer que é o primeiro, ele pode resolver, não, eu vou colocar um grão de café aqui. Aí a autoridade vai fazer a colocação dela. Então a autoridade, eu vou colocar um outro grão de café aqui. Bom, eu quero colocar o outro grão de café aqui. Aí o xerife, então eu vou colocar a autoridade, não, eu vou colocar o fora da lei lá embaixo, e aí a autoridade, o pistoleiro que vai colocar a posição, ele coloca a autoridade aqui. Então, ao definir isso daqui, quem vai começar a partida vai ser quem colocou somente 2 peças. Como foi a xerife que colocou 2 peças, então ela teria a iniciativa inicial da partida. Então essa também já é uma outra variação em termos de preparação. A outra arrumação também diferente em termos de preparação, vocês podem reparar que todas as cartas de evento elas possuem 3 numerações. Então cada uma dessas aqui também é uma forma de arrumação. Se você usa
a numeração aqui de cima para seguir. Então aqui no caso eu tinha seguido todos os números 5 na parte de cima, vem para a casa 5. Então essa é a forma tradicional. Nós temos a forma forte, que é você seguir a segunda numeração. Então no caso essa carta aqui, ela já iria para a posição 10. Essas aqui continuariam na 5 e essa aqui iria para a posição 15, né? E você tem ainda a extra forte, que é você usar as de baixo, sendo que essas de baixo só vão existir dois eventos, só quando alcançar a casa 10 e a casa 15. Só que aí é totalmente aleatório, você já não sabe mais, porque por exemplo, nessa forma tradicional, nós vamos sempre ter as primeiras posições na casa 5, vão sempre beneficiar as autoridades, né? O segundo vai ser de um efeito global e a terceira ação vai sempre beneficiar o fora da lei. No caso de você usar ao contrário ou usar a última, se torna uma coisa aleatória. Pode acontecer inclusive de você tirar dois eventos que beneficiem só um, só o fora da lei ou só a autoridade. Então ele se torna uma variante também bastante interessante. As cartas cafeinadas, no momento em que você monta, na hora que você resolve usar uma carta cafeinada, você tem duas formas que você precisa escolher qual você vai usar. E o interessante é que se defina logo no início, antes de começar a partida, os jogadores definam como é que eles vão seguir com a carta cafeinada. Em princípio, apesar de você colocar duas posições, no momento em que você joga uma carta cafeinada, você não teria mais direito a usar a segunda ação. A carta cafeinada ela sai do jogo, ela não vai para a mão do jogador adversário. Por exemplo, se tivéssemos jogado desta forma, a carta cafeinada seria descartada e essa carta voltaria para a mão do xerife, a não ser que fosse também uma carta cafeinada dele, que aí também sairia do jogo. Uma outra possibilidade, uma outra variação, seria de você, vamos dizer que eu escolhi fazer essa ação de cima, então eu retiraria a carta de cima, essa já não estaria mais valendo, então a minha carta cafeinada voltaria ainda para minha mão, para que eu pudesse usar a segunda ação no momento seguinte. Então isso é uma coisa que você precisa definir no início da partida, qual é a variação que você vai usar na jogada da sua carta cafeinada, se ela vai ser uma vez só ou se você vai ter direito a fazer as duas ações da carta cafeinada. Mais uma outra variação seria para 4 jogadores. Para 4 jogadores, logicamente vão entrar mais 2, então você vai jogar em dupla, vão jogar 2 autoridades ou 2 foras da lei, e aí ao invés dessas fichinhas, você vai usar essa ficha de iniciativa, onde você vai indicar o primeiro jogador, vai ficar com essa ficha de primeiro jogador virado para ele. Então digamos que a xerife, se eu fosse a primeira jogadora, então a carta ficaria virada para ela, indicando que ela é a primeira jogadora. Então a xerife faria a primeira ação, a equipe dos foras da lei fariam a segunda e a terceira ação, e a quarta ação seria do xerife, da outra autoridade que está jogando em parceria com o xerife. Passou aquela rodada, andou o turno, você vira, né, no sentido horário, então aí o jogador que estivesse sentado para cá passaria a ser o primeiro jogador da partida. Possivelmente possa ser um pistoleiro, né? Então é desta forma que você vai andando com a ficha para indicar de quem é a iniciativa naquela rodada, para poder fazer, e sempre vai ser dessa forma, né? Quem tem a iniciativa vai fazer a primeira e a quarta ação, e a segunda e a terceira ação vai ser da equipe que não tinha iniciativa. No caso da arrumação, da preparação das cartas, você pode colocar tanto, vamos dizer, a dupla de autoridade quer jogar com as cartas só de autoridade, então eles colocam as duas cartas de autoridade na mesma composição de carta, né?
Aí os pistoleiros vão fazer a mesma coisa. Então, na hora de trocar de carta, as equipes vão trocar as suas cartas. Agora, se você quisesse manter desta forma aqui, também poderia. Você trocaria, no caso, o xerife, a xerife Melita continuaria trocando cartas com o pistoleiro quatro corações, ao invés de jogar entre duplas. Então isso também já é uma outra variação, já é uma outra arrumação e vai te dar uma outra estratégia de partida para que você defina como que a coisa vai andar, né? Vão ser as rodadas. No caso aqui, como você teria dois personagens, então digamos, vamos botar aqui, esse aqui é uma autoridade, digamos que esse aqui é um fora da lei, então nós temos lá, vamos dizer que a arrumação fosse essa aqui, um fora da lei começa lá, outro aqui, e as autoridades, um começa lá, o outro começa aqui. Tá? Então, as autoridades, conforme você vai andando, uma autoridade pode, ou fora da lei também, um pode ficar, quando eles alcançam a mesma posição, o ideal é que o jogador, vamos dizer, a autoridade se moveu para cá, ela fica atrás. Foi o fora da lei que se moveu para cá, ele fica atrás. Se fosse o contrário, o azul ficaria atrás do verde. Então essa posição é importante porque se houver algum tiro, se eu dei um tiro para cá, quem vai ser acertado primeiro vai ser aquele que estiver à frente na posição. Então digamos que tivessem roubado até um grão, o azul tivesse roubado o grão de café, no momento em que recebessem um tiro, quem iria sofrer o tiro, aqui nesse caso não iria o grão de café voltar. O primeiro que está à frente aqui é que tomaria o tiro. Se estivesse assim, não. Aí seria a regra normal, o grão de café voltaria aqui para o vagão. No caso aqui, se tivesse um jogador à frente, na mesma situação, se houvesse assim, logicamente que um tiro está protegendo ali, então a primeira autoridade a cair seria que estivesse à frente. Se houvesse um segundo tiro aqui, o segundo cairia e só a partir do terceiro tiro é que você conseguiria roubar o grão de café. Os eventos continuam da mesma forma. No caso de um fora da lei perder todos os seus pontos de vida, o que vai acontecer é que vamos dizer que o pistoleiro aqui tivesse perdido. Ele iria para o final da posição e recuperaria um ponto de vida e voltaria a atuar. E aí a ficha ficaria aqui somente para marcar que é o último fôlego dele. É a última sobrevida que ele recebeu. Então, se por acaso ele perder de novo essa vida, aí sim os fora da lei seriam considerados perdedores da partida, porque um dos seus personagens teria morrido, inclusive a sua sobrevida. E ainda uma outra variação, que essa não vem no manual, ela vem aqui apenas é indicativo, né, de criar uma variação de corrida pelo café, tá, também para dois jogadores, e as regras você tem que pegar na página da Potato Cats, que essa variação eu ainda não consegui jogar, mas ela me parece ser bastante interessante, porque os jogadores vão jogar, cada um vai jogar com um personagem, vai jogar com um fora da lei e uma autoridade, e aí você vai jogar, na realidade, as suas cartas, é como se vamos dizer que eu vou jogar com o xerife Melita e o pistoleiro, então essas cartas vão ficar comigo, eu não vou trocar com o meu adversário, vão ficar comigo, só que aí a jogada é feita da seguinte forma: as cartas ficam abertas. Nesse modo, as cartas cafeinadas não entram na partida. Então só entram as cartas comuns. Então vamos botar aqui, das cartas comuns, digamos que eu tenho escolhido que essas quatro aqui vão iniciar. Essas duas vão ficar aqui na ordem que eu quiser, vão ficar aqui guardadas na lateral. E eu boto o meu biombo desta forma. Então as cartas de ação
elas ficam livres para que o meu adversário veja quais são as 4 ações que eu posso fazer a cada momento. Só que aí eu vou definir, colocando a ficha aqui, qual é a carta que eu estou escolhendo para realizar a ação naquele momento. Pode ser de lá, aqui, eu vou colocar, ele também vai colocar a dele, e depois, na hora que todo mundo decidir, a gente levanta o biombo para identificar qual é a carta que nós estamos fazendo a nossa ação. Então, o jogador que tiver a iniciativa daquele momento, ele vai realizar a ação de um dos seus personagens da sua escolha. Então, no caso aqui, digamos que eu tivesse selecionado essa carta aqui, eu escolheria se eu iria primeiro fazer a ação do fora da lei ou a ação da autoridade. Então, no momento em que eu decidir, eu realizo aquela ação. O jogador sem iniciativa então vai realizar a ação dos 2 personagens dele de imediato, e depois eu faço a minha última ação da iniciativa. Terminada essa jogada, vamos dizer, eu usei essa carta, então essa carta vai vir para cá, aqui desliza, e essa primeira carta passa a ficar aberta e disponível para que eu faça a minha próxima ação. Eu volto e coloco meu biombo aqui, e a partida vai continuando da mesma forma. E nessa variação, da mesma forma, a questão de posicionamento aqui, ela também é válida. Então, se você atirar, a autoridade que estiver à frente é que vai receber o tiro. Então, um jogador tem que verificar se ele não vai acabar acertando a sua própria autoridade, ou a autoridade tem que verificar se não vai acertar o seu fora da lei, para que não perca o seu personagem, né? Então essa parece ser uma variação bastante interessante. Como eu disse, eu ainda não consegui experimentar ela para poder dizer como é a experiência. Aliás, se vocês tiverem já jogado essa variação, por favor, coloquem aí nos comentários, digam o que achou, se ela é uma variação legal ou não. Fale as suas impressões. Café Express é isso. Eu conheci esse jogo, ele ainda era protótipo em 2017 no Diversão Offline. E quando me foi apresentado um jogo com 6 cartinhas e eu vou ficar jogando o tempo inteiro só com essas ações, eu achei que ia ser uma coisa meio estranha, né? E essa coisa da gente ficar trocando, caramba, quando eu comecei a jogar eu vi a quantidade de estratégia que existe nesse jogo, né? Porque você precisa se preocupar com a ação que você vai realizar agora, já pensando na ação que você está dando para o outro jogador. Por exemplo, numa partida eu estava jogando com fora da lei e já estávamos na 20ª rodada e eu não tinha carta nenhuma de tiro. Nós estávamos indo para a 20ª rodada, na realidade, nós estamos na 19ª e eu não tinha carta de tiro. Então nessa rodada 19ª, o meu adversário fez uma ação onde a minha carta ela me dava um tiro e ela veio para minha mão. E isso me permitiu, na última rodada, conseguir pegar o grão de café. E aí a autoridade não conseguiu recuperar o grão e eu acabei vencendo a partida na última rodada. Então, Café Express é um jogo, se você gosta de jogo de muita estratégia, onde você tem que analisar bastante as suas ações e a ação do adversário, você tem uma variação muito grande de preparação que vai te dar uma estratégia totalmente diferente. Então a cada partida você tem uma forma diferente de desenvolver o seu jogo. Olha, Café Express eu acho que vale a pena você conhecer, viu? Procura num evento, numa coisa, dá um jeito, aluga, faz o que for para que você conheça esse jogo, vale a pena. E se você tiver interesse nesse ou em outros jogos, não esqueça de visitar a página do Clube BG. E nós estamos por aqui, espero que você tenha gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aventura. Até lá!